agora mais um episódio do Pode Uma Dose. Eu sou Luísa Duarte. E eu, Gabriel Simões. A cada episódio a gente vai conversar com diversos convidados que vão compartilhar histórias e bater um papo mais que especial. De 15 em 15 dias tem um novo episódio do Pode Uma Dose pra você. E a dose de conversa de hoje é com a advogada e ex-FAPER que teve uma experiência de vida bem diferente. Pois é, gente, ela morou na Arábia Saudita por alguns meses e veio contar tudo pra gente. Seja muito bem-vinda ao Pode Uma Dose, Rafa Galhardi! Obrigada, gente! Um prazer estar aqui hoje com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. A gente agradece. E, bom, gente, só contextualizando, a Rafa se formou em Direito aqui na FAP. Somos, inclusive, meio contemporâneas, né, Rafa? Verdade. Se formou, tava naquela fase de, meu Deus, o que eu faço da minha vida? E ela foi parar na Arábia Saudita. Exato. Conta pra gente como que rolou tudo isso. Gente, foi uma experiência muito louca, assim, né? Se você ligar pra um amigo seu ou pra algum familiar e falar, putz, eu tô indo morar na Arábia Saudita, primeiro que a pessoa vai achar que você não tá bem da cabeça, né? O que você vai fazer lá? E era uma fase, quando eu me formei, como a Lu falou, que eu tava numa fase, assim, de descoberta, de saber o que eu queria fazer da minha vida, quais eram os meus objetivos. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei em fazer um ano sabático. Tudo começou com essa ideia do ano sabático. E eu me preparei para esse ano sabático, não foi algo que eu acordei um dia e falei, vou fazer um ano sabático. Então, eu me preparei para isso, para fazer essa viagem, para viver essa experiência mesmo de descoberta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, eu tô muito feliz. Eu tenho uma questão já, então. Como é que foi essa preparação e essa ideia de ir? Você tava estudando e aí você falou assim, não, pelo amor de Deus, isso é muito pesado esse vademecum, pra mim deu, eu preciso de um ano de pausa. Como foi essa preparação? Exato, eu acho que hoje a gente vive, né, a humanidade como um todo, a gente vive uma fase que a gente não vai atrás dos nossos sonhos, buscar os nossos objetivos, e é difícil você se bancar. Quando você tem um sonho, por exemplo, de ir pra fora, mergulhar numa cultura nova, numa experiência nova, as pessoas falam, pra que você vai fazer isso? Fica aqui, você vai ficar fora do mercado de trabalho, continua fazendo o que você tá fazendo, que tá tudo bem. E aí você ter coragem de se bancar e falar, não, eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma viagem, quero conhecer outra cultura, eu acho que é isso que foi um desafio pra mim. Era algo que eu precisava me conectar comigo mesma, sair do batidão do dia a dia, de estudar, do vademecum, de tudo que tava acontecendo, de arrumar emprego e realmente me fortalecer como pessoa, me descobrir pra eu voltar aí mais forte pro mercado de trabalho e seguir a minha carreira. E como é que foi o convite pra ir pra Arábia Saudita? Olha, gente, foi assim, chocante, foi emocionante, porque meu pai, na verdade, estava morando lá, ele foi transferido. Então, um dia, ele muito vendo nessa pegada que eu tava, de descoberta, de reflexão, ele falou, olha, vem pra cá, passa um ano aqui, vê o que você acha, e depois você volta pro Brasil e, enfim, continua aí sua trajetória. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? O que eu vou fazer num país que não tem entretenimento, um país que é quase uma igreja, né? O que eu vou fazer lá? Não tenho o que fazer. Então, realmente ia ser uma época que eu ia ficar comigo mesma ali, sem amigos, sem cinema, sem teatro, sem nada pra fazer, sem balada, né? Que era época de balada, eu tinha 23 anos, então sem baladas. Sem drinks. Sem drinks, no drinks. E assim, eu acho que era isso que era o desafio. Você se bancar e você até o fim. Esquecer as vozinhas que estavam falando, meu, para de ser louca, o que você vai fazer lá? E aí você bancar o sonho que você tem, não interessa a responsabilidade que você tenha aqui, você ir mergulhar mesmo. Foi assim que eu decidi encarar e aceitar esse desafio de ir pra lá. O que seus amigos acharam na época? Eles chegaram a comentar, tipo, ai, não vai não. Muita gente, eu acho que ninguém assim me motivou Ninguém aí. apoiou. Ninguém falou, vai amiga, Não, vai na fé. Não, ninguém me apoiou, foi sem apoio mesmo, Caramba. assim. Foi uma decisão que eu tomei e eu comuniquei às pessoas porque eu sabia que ia ser um alarde. O comentário das pessoas era muito assim, Rafa, se você for, imagina o mercado de trabalho, vamos olhar no seu currículo, você ficou um ano fora sem fazer nada, por que você vai fazer isso com você, né? Você não tá nessa fase de se aventurar. E eu falei, gente, não é uma aventura, é uma necessidade. Eu quero ir pra me ouvir, pra ficar comigo mesma, pra me descobrir, pra ter essa parte também espiritual mais fortalecida. Eu acho que esses 5 anos, né, de direito, tudo que vem junto, prova da OAB, todo mundo, independente do curso, né, é uma fase muito intensa, desde do vestibular, quando a gente se forma. Então era um momento, assim, de eu me equilibrar pra eu saber pra onde eu queria ir, que rota que eu ia tomar, né. E é uma experiência enriquecedora, né? Porque não é como se estivesse indo, não desmerecendo, mas assim, vou para os Estados Unidos, vou para Europa, ok. É uma vida praticamente igual. Exato. Né? Você É sai uma- completamente da sua zona de conforto. É a vida do Exato. Ocidente, É.
é o desconhecido, né? Porque É. a gente já teve amigos, quando você não foi pra fora, você tem amigos que já foram e te contam, você vê foto, Você vê filme. você lê, vê filme. É. Agora, a língua árabe, putz, ninguém sabe, né? Ninguém fala árabe. E conhecer esse país que é o desconhecido, você mergulhar no desconhecido era o que eu queria, esse desafio, assim, de você ir sem precedente, não tinha nenhum amigo, ninguém que conhecia, e você até hoje, se você jogar Arábia Saudita no Google, você não acha nada. Você acha, assim, Wikipedia, poucas coisas e ninguém fala sobre, né? Estão falando agora por conta do Neymar e da claro. esposa dele, que é um assunto que tá em alta, mas mesmo assim, eu e a Elô, a gente tava até comentando aqui antes do programa, que você não acha nada sobre. Então é realmente mergulhar no desconhecido. E aí, você decidiu ir visto. Como é que foi a entrada no país? Olha, foi bem difícil, porque na época que eu fui não existia visto de turismo. Então você só poderia ir se você fosse muçulmano e você estivesse indo pra Meca, porque todo muçulmano, uma vez na vida, eles são obrigados a ir pra Meca. Então Meca fica na Arábia Saudita, se você era muçulmano, você conseguia entrar. Se você não era sendo turista, aí realmente você tinha que ir linkado aí com algum visto de trabalho, então eu consegui essa oportunidade por conta do meu pai, mas demorou aí alguns meses, porque as pessoas se estranhavam muito, tinha um certo, né, preconceito. O que uma mulher solteira, 23 anos, tá vindo fazer na Arábia Saudita? A primeira coisa que as pessoas pensam, sendo bem sincera, é prostituição, né? Então, não conhecer a cultura, né? Então, por isso que foi bem difícil esse processo. Tinha mais mulheres, assim, na sua idade que não tivessem casado ou fossem crianças acompanhando o marido ou o pai? Não teve. Só você? Só. Assim, eu era a única brasileira na Arábia Saudita com 23 anos. Então, assim, as brasileiras que estavam lá eram mais brasileiras que tinham uma origem árabe na família e que tinha a questão da religião muçulmana e queriam ir pra Meca. Mas ir pra lá, não, assim, tinha algumas jornalistas que conseguiam uma autorização especial, mas ainda era muito, muito restrita. O país é muito fechado, até hoje. Só pra gente dar uma contextualizada, que ano que foi isso, mais ou menos? 2013. 2013, era... 2013, e aí não tinha visto. Agora, né, se uma pessoa tem interesse, já consegue ter um caminho pra você fazer esse visto de turismo, mas as pessoas não têm muito interesse exatamente porque o brasileiro vai sair daqui e vai pra um país com tanta restrição, que você não pode beber, que você não pode sair, que você não consegue conhecer ninguém. Você vai pra onde, Sim. né? À noite, você vai fazer o quê? Nada. Você vai ficar trancado dentro de casa. Você não tem acesso à televisão, a tudo que a gente tem de conteúdo aqui. Então, realmente, você tá preso ali, né? Numa igreja. Então, as pessoas não têm interesse de conhecer lá, passar férias lá. Ah, Não É muito... interessante colocar, a Arábia Saudita abriu em 2019 para turismo, fechou por conta da pandemia e reabriu agora no ano passado. Então é tudo muito recente. Exato. Inclusive pro povo é muito recente receber um Muito. outro mundo lá dentro, né? Não deve estar sendo fácil. E inclusive, como que foi pra você? Assim que você chegou, assim, qual foi o primeiro choque, o primeiro empecilho que você teve quando você encontrou um muçulmano? Olha, o primeiro, Gá, foi assim, no próprio aeroporto, eles já me reviraram, assim, de ponta cabeça. Então, eles já pegaram minha máquina fotográfica, já tiraram o chip, já apagaram as minhas fotos. E eles foram bem categóricos que eu não podia registrar nada lá dentro do país. Então, eu não poderia tirar fotos, a não ser que eu tirasse foto de paisagem. Mas se tivesse um árabe na foto, eu poderia ser presa. Você não podia tirar foto nem sua? Não, se tivesse algum árabe no fundo, não. Eu podia tirar Caramba. uma foto minha de abaia, que é aquela roupa, né, que eu vou falar um pouco pra vocês, que você se cobrir inteira lá até o pé. As mulheres árabes na Arábia Saudita, elas só mostram um olho, a maioria, porque elas têm um voto ali adicional, por conta da religião. Então já foi esse empecilho. E aí, chegando ali na comunidade dos estrangeiros, eu fiquei sabendo que essa comunidade, esse compound que eles chamam dos estrangeiros, já tinha sido invadido por terroristas há alguns anos atrás. Então, o lugar que eu ia morar, eu descobri nesse primeiro dia, que ele era blindado. A minha casa era blindada, tinha todo um armamento ali para você chegar, várias barricadas mesmo do exército, para você conseguir chegar, porque como é uma população muito jovem árabe, o medo deles é que os jovens vão para esse lado extremista e virem terroristas. Então eles querem mesmo proteger o país para que esses jovens não se encaminhem aí para algum clã mais extremista, né? Então foi esse meu choque. Eu tô morando num lugar que é um bunker blindado o tempo todo sendo vigiado. Caramba. Lu, como seria a sua reação? Tô indo descobrir ali casa blindada. Suave. Tranquilo, Suave, né? Bem tranquilo. Tranquilinho. Mas assim,
além de ser blindado, como é que é a vida nesse bairro dos estrangeiros? Olha, a vida, eu vou falar que ela é como se você estivesse no filme, né? Agora tá em alta o filme da Barbie, porque é tudo muito falso, assim. A Barbilândia. É a Barbilândia, é falso, assim. Você pode andar, mas você vai colocar um shorts naquele calor de 49 graus, sendo que é só você que vai estar de shorts. Você pode ir para uma praia, mas você não pode entrar na água. Você pode caminhar, mas você não pode fazer Cooper, porque se fizer Cooper não é permitido. Por que não? Em local público não é permitido. Você pode andar rápido, mas você não pode correr. Correr de jeito Porque nenhum. correr demonstra que você tá fazendo um exercício. Lá não é permitido você fazer exercício em público. Caramba. Então a academia também é separado. Tinha uma academia das mulheres e uma academia dos homens, mas você via que não tinha nenhum tipo de exercício aqui que a gente tá acostumado, de levantar peso. Nem existia, né, esses É porque equipamentos. talvez não tenha essa questão do culto ao corpo. Não tem. Zero, né, no caso. Zero. É. Então Você as se mulheres cobre. não podem, assim, tomar sol. Você não podia estar com a pele bronzeada. E lá eles fiscalizam muito. Tem a polícia religiosa. Então se você não cumpre, né, com isso, aí realmente você pode sofrer as penalidades. Então você tem que seguir as regras e praticamente você não tem nada pra fazer dentro do condomínio, né? Tudo muito restrito. E qual que é essa questão da polícia religiosa e da polícia comum? A polícia comum era como se fosse aqui a polícia militar, olhar trânsito, todas as normas ali se estão sendo seguidas. A polícia religiosa ela é focada no Alcorão. Então ela vai ver vestimenta, comportamento, se você está falando alto em público. A entrada, por exemplo, do shopping, ela é separada homem e mulher. Todas as entradas de local público é separado homem e mulher. Ver se você tá respeitando o horário da reza, né? Porque eles rezam 5 vezes ao dia e aí tem que parar. Você tá abastecendo o carro, começou a reza, o cara para de abastecer seu carro. Você tá num restaurante esperando sua comida, começou a reza, você para e apaga todas as luzes. Então, se a gente tivesse aqui, a gente ia escutar um barulho, né? Num alto-falante. Para tudo. Aí a gente ia parar agora de conversar. E a gente, por mais que não rezasse, que é colocar a cara mesmo, né, no tapete e começar a reza de meia hora, a gente não poderia conversar e nem fazer barulho, nem mexer no celular, por respeito. Então, por isso que eles fiscalizam se você tá atrapalhando ali os momentos da reza. E quanto tempo dura? 5 vezes ao dia, meia hora. Nossa. Então começa a chamada da reza, a gente escutava no alto-falante da cidade bem alto, começa uma música chamando, né, os árabes pra rezar. E lá não existe liberdade religiosa, então assim, não tem como você ser árabe, não ser muçulmano e não estar naquele momento rezando. Então pra gente é bem desafiante. Mesmo você não sendo turista, quando você chegou lá como estrangeiro, eles deram Alcorão, alguma lista tipo pode, não pode? Sim. Nossa, essa pergunta é boa, porque eles dão sim essa lista. Cartilha de como sobreviver. Eles dão. Principalmente porque, por exemplo, você não pode dirigir, né? Porque se você dirigir, você, sem querer, né, bater no carro, acontecer alguma coisa com um saudita, é pena de morte. Caramba. Então, se você fizer qualquer coisa errada lá, né, tem muita coisa que não é permitida. Lá, por exemplo, algo, né, você morar junto antes de casar. Isso não é permitido. Não, de forma alguma. Tanto que o Neymar agora ele não tá podendo morar com a Bruna, porque... Eles não estão morando Eu não juntos? sabia Não. dessa. É Eu proibido. achei que eles fossem relevar, porque afinal de contas... Não Neymar. não deixaram, assim, isso é muito grave. Então, outra coisa que eles consideram grave é homossexualismo. Então, se eles verem algum homossexual praticando qualquer ato, é um ato ilícito, é pena de morte. Prostituição, né? A gente recebia cartas na nossa casa para assistir as mulheres levando chibatadas, alguma mulher que cometeu algum ato ilícito, ou alguém que roubou, furtos, enfim. A gente era chamado em praça pública como se a gente estivesse na época medieval lá pra ver as pessoas Você ia levando lá chibatada. assistir chibatadas? Olha, Lu, eu nunca tive coragem Ai, de credo. assistir, Deve ser pesadíssimo. mas você passa de carro e você vê, né? Porque é Uhum. realmente uma comoção e as pessoas realmente ficam gritando pra bater mais, assim, pra ir mais Nossa. forte, pra machucar cada vez mais a pessoa. É recorrente, tipo, sair de casa e... Bem recorrente, assim. Então lá né, olho por olho, dente por dente. Você furtou um celular, vão cortar a sua mão. Então as pessoas não fazem isso. As pessoas deixam os carros abertos, as casas abertas. Nesse sentido, é uma vida tranquila que eles levam. É, isso, exatamente. Tem essa segurança deles e eles querem os terroristas fora de lá, né? Quando a gente fala de 11 de setembro, por exemplo, quando teve o atentado, 90% dos terroristas tinham origem saudita. E a Arábia Saudita quer limpar essa imagem. Então, ela quer realmente mostrar que é um país seguro. E ela não quer que nós, né, de outros países, levem a nossa cultura pra lá, porque a gente pode realmente atrapalhar tudo que eles construíram aí, né? Olhando dessa perspectiva, de fato, pode ser
Uma distração. A É. gente pode ser uma distração pra eles, né? O nosso jeito, o nosso comportamento de falar, de agir, né? Uma brasileira indo pra lá, por exemplo, se você não... Um dia vou contar uma situação, eu tava andando no shopping, e aí eu não tampei meu cabelo direito com aquela vestimenta, e o policial religioso queria me prender, de qualquer forma. E a gente tá lá se esforçando, tentando seguir tudo, lendo, como você falou, Não é Gá, fácil, o né? Alcorão, tentando, mas não é fácil pra gente, não A é gente intuitivo. não nasceu com essa É. cultura, é difícil adaptar. Exatamente. E a questão da comunicação? Você fez um pouco de aula de árabe, você conseguia entender? Como é que... Lu, fiz aula de árabe, mas eu acho que como qualquer língua a gente tem que praticar. E lá, assim, é muito difícil fazer amizade. Então eu fiquei lá praticamente 7 meses. Eu não fiz nenhuma amiga, porque eles não queriam mesmo amizade com estrangeiro, né? Eles são super fechados ali. Então eu acabei não praticando. E é uma língua que a fonética, assim, é muito diferente da nossa. Então realmente você tem que ter alguém pra você falar bastante, pra você conseguir aprender. Você falava em inglês com A eles? gente falava inglês. Sobrevive legal, assim, em inglês. Sim, só que só tem um ponto que as mulheres não podem falar com o homem. Então você não pode nem falar oi. Se você entrar num táxi, você não pode falar oi, você não pode falar bom dia, você não pode falar boa tarde, você não pode falar obrigado. A gente não pode falar realmente com o homem sem o nosso marido ali do lado, né? Então eles veem muito a mulher como uma posse e estão protegendo. E realmente mulher só fala com mulher em um local público. E quando o marido tá junto, o marido que é o intermédio entre os... Isso. Entendi. O marido é o intermédio. E os homens lá, eles andam em bando, né? Eles andam todos de mão dada, eles são super amigos, eles falam alto, eles podem fazer isso entre homens. Mas as mulheres, entre mulheres, é assim, silêncio absoluto. E elas mesmo conversando, elas falam bem baixo. E elas se Caramba. encostam, porque os homens se encostam, né, na rua. Muito. As mulheres não. As mulheres não. Os homens, eles andam de mão dada, eles pra se cumprimentar, eles se cheiram, se beijam, eles são super calorosos. Mas as mulheres não podem, assim. E uma coisa engraçada que eu via, como uma mulher não podia dirigir, né? Hoje em dia elas podem. Algumas mulheres se vestiam de homem pra poder levar os filhos, por exemplo, na escola. Existe a roupa de homem, a roupa de mulher, de... Como é que chama? Desculpa, que você falou da... Baia. Sim, Da baia. existe. Os homens é uma roupa inteira branca. Quanto mais branca, mais bem passada, mostra a riqueza, né? Uhum. Então, o branco é muito importante pra eles. E as mulheres é sempre preta. E aí, cobria até o pé. Então, eu tive problema porque eu tenho uma tatuagem no pé, tenho uma tatuagem no pulso. Então, esconder tudo isso era muito difícil. Como eu tenho 2 tatuagens cristãs, uma cruz e escrito curada por Deus, né? Que é o significado de Rafaela. Quando eles viam essa tatuagem, eles queriam me expulsar dos lugares, porque era como se eu estivesse fazendo uma afronta ao Estado Islâmico, à religião deles. Então, eles se sentiam muito, assim, como eu vou dizer, afrontados mesmo, né? Então, assim, não podia, né? Você fazer uma manifestação da sua religião, sendo que lá não é permitido eles terem outra religião. E o Neymar entrou com E o Neymar aquela entrou. cruz enorme no Meu pescoço. Ele entrou. Afrontoso ele. Afrontoso. E por baixo, como é que são as roupas das mulheres? Olha, por baixo é muito curioso, porque aí elas usam roupas de grife, elas têm muito dinheiro, elas usam joias. Pra vocês terem ideia, na época que eu morei lá, o rei tinha 35 esposas e mais de 30 filhos. Então, todas as mulheres ganham os mesmos bens, as mesmas joias, os mesmos vestidos. Então, por trás daquela figura que a gente vê daquela mulher, né, meio triste por conta da cor preta, tem uma mulher linda, uma mulher maquiada, uma mulher que tá arrumada, mas fora ela não pode mostrar. Dentro de casa, ela não usa a baia. Não Ela usa uma roupa ocidental, inclusive. Exatamente. Usa Ela a nossa roupa. Ela se veste pro marido dela apenas, é isso? Exato. Entendi. Usam calça jeans, usam a nossa roupa, mas em público ninguém pode ver o rosto delas e nem o corpo, nada. A roupa, ela é uma roupa larga, né? Então você não consegue ver nenhuma curva. Que isso seria uma distração pros homens que estão rezando, né? O dia inteiro eles entendem Porque isso o foco como é uma Deus, distração. Né? O foco é Deus, exato. Entendi. E essa roupa também, ela é quente, porque lá é bem quente, né? Sim, assim, muito. clima seco também, né? Porque é deserto. Uhum. A roupa esquenta pras mulheres que é preta? Muito. A roupa esquenta muito. E nos locais, assim, eles não são muito de ligar ar-condicionado. Então, você entra nos locais públicos, é muito quente. Tô Aí chocada. você vai, por exemplo, vou no banheiro. O banheiro não é como o nosso aqui, né? O banheiro é no chão. Oi? Não tem vaso sanitário. Não tem vaso sanitário. Como Então você tem que se abaixar naquele calor, já Buraco. sem ar-condicionado, no buraco, pra você conseguir fazer as suas necessidades. Então isso também é uma curiosidade que você fala, eu vou tirar de letra. Mas Que quando você
você começa a Mais ou tirar menos. esses confortos que a gente tem, as nossas referências, né? Desde a nossa infância, vamos colocar assim, é muito desafiante. Na sua casa, no bairro de estrangeiro, era normal? Era normal. Ok. Normal. Tá, eu vou fazer uma pergunta um pouco indiscreta. Como é que era em público? Você levantava a baia, a roupa? Eu não consigo imaginar isso. Olha, É muito pano. muito pano. Assim, era muito difícil pra mim. Elas tinham mais habilidade. A gente não tem Bom, essa elas habilidade. nasceram fazendo isso. Virou costume. Então, assim, eu raramente ia em banheiro público. Os estrangeiros, eles não iam mesmo. É só a em gente caso não de se sentia bem. emergência. Emergência, porque você tá na rua, assim, você se sente totalmente deslocado. Era muito difícil. E, inclusive, você falou das tatuagens. Você cobria com alguma manga comprida pra evitar? Cobria, passava maquiagem. Então, tá. eu tentava passar maquiagem ao longo do dia, né? Vai saindo por conta do calor, do suor, ela ia saindo. Mas eu tinha que cobrir. Porque nas ocasiões que eles percebiam que eu tinha tatuagem, causava essa comoção. O problema é a tatuagem como um todo. Como um todo. O seu ser uma cruz era só um... Só, Mas é quero pior saber. ainda. É pior ainda. Eu era mais rebelde, né? A rebeldia, né? Em pessoa. Exato. Exatamente. Eu acho que você falou uma palavra interessante. Eles te viam como rebelde lá. Rebelde. Você tava entrando no país deles. Rebelde, tumultuando, pra tumultuar. Uma mulher, o que você quer fazer aqui? Você quer arrumar um marido? Aqui, se você quiser, você vai arrumar um marido. Além disso, E as você não vai mulheres ter te nada. viam como concorrência também. Sim. Então sim. você não podia falar com homem, porque Não. não pode falar. E as Não. mulheres não eram muito friendly, né? Exato. E como, né, na época eu era solteira, você queria pelo menos fazer uma amizade, alguma coisa, mas não tinha, assim, não tinha espaço pra isso. Você não conseguia fazer de falar, eu tenho uma amiga. Não. Árabe, não. Não. Era impossível fazer amizade. Eles eram bem fechados mesmo. Amigo, então a gente nem fala. Não. Então era mais difícil ainda. Mas você teve um date legal, né? Gente, eu tire meu marido da sala agora. Eu tive um date legal e foi muito engraçado, assim, porque lá eles jogavam bilhete, né? Como eles não podiam conversar comigo, eles iam jogando bilhete com um número de telefone. E eu achava Call aquilo me, engraçado, exato. Eu achava engraçado. Eu falava, gente, mas eu que vou ter que ligar, né? Porque eu não vou ficar jogando o meu número aqui, o bilhete. E é engraçado porque você vê os homens, você consegue ver o rosto, né? O sorriso. Eles não veem nada. Eu falei, como que eles estão jogando o bilhete pra mim? Daí depois que eu me toquei, que eles percebiam que eu era estrangeira, porque eu não sabia fazer minha roupa direito. Então minha roupa tava meio torta. Tava sempre uma porcaria. E aí A tortinha é estrangeira, vamos nela. Exato. E aí esse date, assim, ele já tinha viajado pra fora da Arábia Saudita, então ele tinha uma outra cabeça, assim, ele tinha muita coisa do Ocidente. E aí ele falou, olha, a gente vai sair, a gente vai tomar um café, mas se verem a gente tomando esse café no Starbucks, vão denunciar, e essa pessoa que nos denunciar pode ganhar dinheiro com isso. Então a gente tem que comprar o café, ficar dentro do carro conversando, a gente pode ficar assim rodando com o carro meia hora e depois a gente volta, eu volto pra te deixar na sua casa. Então você nem podia sair pra você conversar com a pessoa, pra você ver a pessoa, era impossível, assim, era clandestino mesmo. E se você quisesse ir no cinema, aí você tinha que atravessar a fronteira, ir pra outro país, que é Bahrein, pra ir no cinema. Então ele me chamou pra ir no cinema. Então, mas você poderia atravessar a fronteira com eles, não sendo seu irmão nem seu pai. Poderia. Ele tinha uma autorização como árabe pra me levar, mas eu teria que ir pra outro país pra eu poder ir no cinema com ele. E aí, obviamente, meus pais na época falaram, você tá louca que você vai pra outro país no cinema. Eu vou ali no Bahrein, no cinema, no com o meu cinema. date legal, mas eu já venho. Então foi um amor impossível, gente. Foi um amor impossível. Mas em termos de date, assim, valeu a pena? A meia hora? Valeu, foi muito legal, porque assim, a gente se conheceu, ele falou muito sobre a cultura, sobre lugares que eu nunca ia ter acesso, né? Como o Gá falou, aquilo de você pode ou não pode fazer, a gente tinha uma lista de lugares que a gente não podia ir. E ele me deu ali umas dicas de lugares para eu conhecer, que eu conseguiria ali ter acesso mais secretos e ver paisagens lindas, então valeu a pena. E assim, dentro dos bilhetinhos que você recebia de números e tal, alguma oferta pela sua pessoa? Olha, sim, e camelo branco vale mais. Então, quando vinha a oferta do camelo branco, eu falo que ficava todo mundo tentado, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas Então você tava valendo legal. Brincadeiras à parte, brasileiras, sim, eles querem, né? Porque como eles têm 30 mulheres mais uma, pra eles 40, 50 não interessa, não tem limite, né?
Então eles veem isso como uma posse. Mas eles veem como uma posse que vale muito. Não como uma posse como a gente pensa aqui, só pela questão do machismo. Eles valorizam muito a mulher. Eles veem a mulher como se a mulher valesse ouro. E eles querem essa posse pra eles. É assim, sob a perspectiva deles, né? Uma perspectiva que a gente, obviamente, não concorda. Mas é isso. E eles querem negociar. Pra eles é um negócio ali, é business. E eles vêm pra cima. Sim. E é engraçado que todo mundo vê isso como poligamia. Mas se eu não estou errado, não é. Porque a poligamia é quando ambas as partes do casal podem se relacionar, Sim. né, com várias pessoas. E é só o homem que pode se relacionar. Só o homem. Como que é essa questão de homens... É aberto? Tipo, o homem anda com as 30 mulheres dele na rua? Olha, o homem, na rua, ele só anda com o homem. Mas ele, se você vai na casa dele, vão estar as 30 mulheres lá. Cada uma tem o seu quarto. Olha... Então, é quarto separado, exatamente por conta disso, Gá. Porque as mulheres não podem ter a sua intimidade invadida. Então, uma mulher com uma mulher não pode, não é permitido. Uhum. E, inclusive, elas são presas, né? Qualquer tipo de lesbianismo ou enfim, não pode. Então, cada uma tem o seu espaço, seu lugar. É bem legal, né? É diferente. É diferente, a palavra Diferente, é essa, é diferente. Acho que é tipo uma vibe Elas meio... não se veem, entendeu? Não é que elas têm contato e elas Sim. conversam. E aí, como é que foi a noite com meu marido? Não, elas não têm isso. Não tem muito conversa. Não. Aquela coisa da Elas não Jade são amigas. brigando com a outra mulher. Não. É mentira. Elas entendem na cabeça delas, o marido é só delas, porque elas saem do quarto, vem o marido, voltam pro quarto, e elas não têm ali muito contato, assim, não tem essa rivalidade. Ah, então é diferente do que mostram na Globo. Ah, que bom. que bom, que bom, ruim, né? não sei, depende. Não sei, não dá aquela, dá pra saber. aquela briga assim, né? Que eu lembro que no clone tinha uma de sair no briga, tapa, eu sou a né? primeira esposa, você é a segunda Exato. e tal. Que elas Não. brigavam. Serve pra entretenimento, né? Pra gente tá bom. É verdade. Entretenimento. Em relação a festas. Olha, tinham festas clandestinas, né? Porque lá não pode bebida alcoólica. Então tinham festas clandestinas, mas o risco de você comparecer, de você fazer, organizar, Não vale a pena. não vale a pena, né? E por conta de todas as sanções, penalidades que você pode sofrer. Então você tinha que ir ali para outro país, o que a gente ouve, né? Abu Dhabi, Bahrein, Dubai, que são países que têm uma cultura diferente, mais aberta, com festa, com entretenimento. Então lá dentro, assim, eles não deixam fazer bagunça, sabe? Bagunça não é permitido. Mas tem as festas árabes, o que é permitido ali dentro. Tem as festas árabes, os casamentos. Eu fui num casamento, assim, que foi bem bacana, que você vê a diferença, né? Que tem uma festa do casamento pro homem e uma festa do casamento pra mulher. Então é diferente da nossa festa que entre o homem e a mulher. Então é o homem ali sendo emancipado pelos amigos e a mulher pelas amigas. E aí no final eles se encontram, ficam 5 minutos juntos e acabou o casamento. E as festas são, assim, muito fechadas dentro da comunidade deles. A gente não tem acesso naquelas mansões, né? Você ficou do lado das mulheres, obviamente. Como é que é? O que elas fazem? Olha, as mulheres, elas são super discretas, então elas não conversam muito. Elas estavam ali focadas em tomar um suco, na comida. A comida deles é uma comida muito farta, então é muita comida. Não é igual uma festa que a gente vai aqui, que a gente já senta, começa a conversar. E aí, qual é o seu nome? O que você gosta de fazer? Não, elas são muito na delas, assim. Então é uma festa séria, não é uma festa que a gente... Então aí você tem dificuldade também de conversar, porque mesmo que você estivesse ali já conversando Sim. com umas mulheres que te aceitassem, como estrangeira, elas não conversam. Não, e elas não abrem a vida delas, né? Aqui a gente conhece uma pessoa em 5 minutos, a gente já tá contando a nossa vida pessoal. Já virou melhor amiga, né? Já virou melhor amiga, não tá nem aí. A Se gente for não na tem fila esse do banheiro apego. da balada, Nossa, já começa a chorar, conta tudo. Lá não, né? Então, pra você conquistar esse espaço, eu acho que você demora, é uma construção, assim, longa, né? Aqui não, aqui a gente é muito coração aberto, né? Nosso povo é assim, a gente é assim. Então, acho que é difícil pra gente acostumar. Porque o Ocidente é mais aberto, né? O Brasil, muito então, é caloroso, dar abraço, né? Esse toque, né? Que a gente não tem de dar abraço em amigo, isso tudo lá não existe. Mas e com o grupo de brasileiros estrangeiros ali no bairro? Então, tinha um grupo grande lá, uma comunidade brasileira, a gente se achava no Facebook, né? Apesar de não poder ali se unir, a gente se unia meio escondido, né? Fazia assim, café da manhã, pra gente conversar, bater papo, e cada um tinha uma experiência, assim. As mulheres sofriam muito lá por conta do machismo, por conta
conta do preconceito, da perseguição dos homens, de ver uma mulher estrangeira sozinha, e aí de sempre ficar, né, os homens ali obstinados, perseguindo as mulheres. E aí acabava sendo muito mais difícil e pesado para as mulheres. Os homens, eles acabavam estando ali num algum projeto internacional, porque lá não é só petróleo, a Arábia Saudita também serve de suporte para os outros países ao redor, né? A Arábia Saudita é uma monarquia ali absoluta, é um reinado, então realmente tem ali, tem outras funções além do petróleo. E esses maridos estavam trabalhando, estavam ali na batidão do dia a dia, e as mulheres estavam tentando ali sobreviver. Porque no fundo, ele acordava, tomava um banho, ia trabalhar, tipo, por mais que fosse diferente, era uma vida, ele tinha que fazer, né? Um propósito pra acordar todo dia. Total. A mulher não, a mulher ficava perdida, e ai dela se ela desse um sorriso na rua, que isso poderia ser mal interpretado. E por exemplo, você era uma mulher solteira, e a sua mãe tinha uma sensação um pouco melhor, uma aceitação um pouco melhor ou não? Não. Nenhuma mulher lá, assim, sendo estrangeira, é um local, assim, que eu não recomendo, assim, ela pra não pessoa se sentia mais confortável porque ela era casada. Segura, porque aqui já, né, no Brasil, a gente já não se sente segura, por exemplo, de andar na rua sozinha à noite. A gente já não se sente segura. Lá ainda é impossível, você nem poderia sair à noite. Se você sair de manhã ou qualquer horário, tiver um árabe ali e ver que você está sozinha, isso é mal visto lá. Então, você não tem essa liberdade de sair sozinha para os lugares. É bem triste, assim, para elas, porque elas realmente não conseguem fazer nada sem a autorização do marido, né? Não é nem estilo de vida, mesmo sendo, mas é uma outra vida, que a gente não está acostumado aqui. A liberdade, né? A gente tem a liberdade de a gente ir pra onde a gente quiser, sozinha, viajar sozinha, entrar no avião sozinha. Quando desci do avião, eu e minha mãe, que a gente foi encontrar o meu pai, tava todo mundo olhando feio, assim, como se a gente fosse um alienígena, dá essa impressão, assim, um olhar bem maldoso, do tipo, olha, você tá aqui no meu país, que meu país é uma igreja, o que você veio aprontar aqui? Então, assim, quando você vai embora? Que dia você vai embora mesmo? Ah, entendi. E alguma comida, você falou das festas, que tem muita comida. Alguma comida que te marcou? Olha, de comida, eu acho que são muito parecidos com o que a gente vê aqui, né? Nos restaurantes, pãozinho, charutinho, arroz, tudo isso que a gente vê, assim... É assim mesmo, não não é brasileirado aqui. Não. Então, baba ganoush, que é aquele molho, né, que a gente vê aqui pra colocar nas coisas de berinjela, é bem parecido, assim. Você não sofreu, assim, com a adaptação de comida? Não sofri. É bem parecido mesmo, e eu acho que assim, eles são um povo que gosta muito de fartura. Então, assim, sempre que você pede algo no restaurante, já vem várias comidas pra você experimentar, aquela mesa cheia, mesa posta, bonita. Essa hora da refeição pra eles é muito sagrada. Então, isso, graças a Deus, foi tranquilo. É legal. E em casa você fazia arroz, feijão normal ou... Fazia normal. Você conseguia ingredientes? Isso. Conseguia. Não todos, mas você conseguia a maior parte, assim, pra você pelo menos lembrar um pouco das refeições que a gente tinha, feijão, né? Sim, que é muito porque por mais que brasileiro. você goste muito da comida árabe, depois de um tempo dá uma vontadezinha de bater um arroz feijão ali, né? Uma comidinha. Com certeza. Eu acho que isso te remete, né, à nossa referência. Acho que faz parte daquele calento, assim, que você precisa quando você tá morando num país que não tem nada que te lembre o seu país. Então, você comer uma comidinha caseira, entre aspas, eu acho que te ajuda, assim, nesse processo de saudades. O coração fica quentinho, com um acolhido, né, de casa. Total, verdade. E você tinha comentado também tem lugares que podem ir, tem lugares que não podem ir. Como que você sabia onde você podia, onde você não podia? A gente tinha um aplicativo que ele mostrava, né, as rotas que eram permitidas, as rotas que não eram permitidas, onde ali os estrangeiros, realmente se os estrangeiros aparecessem, ia dar problema, né? Porque, assim, tinha lugares que são perigosos até pelos árabes. A gente sabe que onde é perigoso, por exemplo, em São Paulo, e você não vai. Então, tem lugares ali que tem a parte, né, desses jovens que estão sendo recrutados para o terrorismo. Então, tem zonas ali meio que na fronteira que você não pode ir. Ou lugares também que a gente não pode frequentar, que são lugares mais específicos para muçulmanos rezarem. Então, a gente recebia um aplicativo com esse mapa já feito para os estrangeiros e um aplicativo das rezas, porque lá a reza segue a lua. Então, cada dia tinha um horário de reza. Então a gente precisava ser pra se orientar e você não sair de casa perdido no meio de todo mundo ali rezando no tapete. E você lá andando sozinho na rua. Então, pra planejar seu dia, você acordava e falava, bom, hoje a reza vai ser às 3h15. Exato. Então... Isso mesmo, Lu.
a gente tinha que se programar pra você não pagar mico, né? E antes, o final de semana era quinta e sexta, então você também não podia confundir. Agora eles mudaram até pra conseguir fazer negócio com os outros países, agora já é igual o nosso. E qual foram os piores micos que você passou, assim, Nossa, vários. Eu acho que com a roupa era um que era sempre assim, tipo, a gente fala pagar peitinho, né? Eu pagava cabelo, porque se mostrasse o cabelo, era tipo pagar peitinho aqui era pior, assim. Acho que as pessoas paravam pra te olhar como se você fosse de outro planeta, assim, quando via um fio de cabelo. Então, sempre, meu cabelo é longo, é difícil esconder, aparecia muito. E eu acho que esquecer que eu não podia falar com as pessoas. Então, às vezes eu falava, né, Chucrã, obrigada. E era um dia. homem. E era um homem. E aí o homem me olhava e falava assim: você quer sair comigo? Eu não quero sair com você. Não, mas você quer? Vamos sair e tal. Eu gostei de você também. Eu falei, não, eu só te agradeci, porque é meu, assim, a gente tem isso automático, né? De dar bom dia. O brasileiro é muito educado, né? Ele é muito caloroso com as pessoas. Então, você não poder falar, isso me matava por dentro. E também no elevador, lá, o homem tem que entrar primeiro no elevador. E aí eu sempre entrava antes, porque eu esquecia. Mas não, você tem que fazer a passagem pro homem nos lugares. Então, também num corredor, você sempre faz a passagem pro homem passar, né? O homem é o protegido. E aqui a gente tá acostumado com o homem falar, pode passar, pode sentar. Lá não, a gente tem que falar pro homem, ó, tá aqui a cadeira. E seu pai tinha uma questão com a secretária, né? Tinha. Nossa, Lu, isso foi, assim, também muito diferente. Ele não podia falar com a secretária dele. Então, pensa você numa empresa sem poder falar com a sua secretária. Gente, então, era que sempre bilhetes, e-mails, e ela sempre ali de cabeça baixa. Não podia cumprimentar, não podia falar. Era um negócio, assim, meio telepatia ali pra você entender o que você precisava. Isso é muito louco, assim. O medo que eles têm de um homem conversar com uma mulher, de você paquerar. Porque os casamentos lá, a maioria são arranjados. Então, você ter essa paixão genuína de você ter um olhar pra alguém, você conhecer alguém e depois vocês começarem a sair, namorar, não existe pra eles. Então eles não podem deixar nem margem, nenhum caminho pra você, um homem, conversar com uma mulher. É tudo muito podado, né? Muito, muito. Extremamente. E algum árabe se apaixonou por você? Olha, Lu, eu acho que sim. Porque eu acho que estrangeiro é algo diferente pra eles, né? Eles querem conhecer aquela mulher que já foi pra outros países, a mulher que tá dentro de casa, nunca viajou pra fora, nasceu lá. Então eu acho que é muito pela curiosidade. É sedutor, né? É sedutor. A curiosidade de tipo, mas o seu marido deixa você sair de casa, mas seu marido deixa você colocar essa roupa? Deixa você arrumar Aí você falava, assim? eu não tenho marido. Exato. Pior ainda, né? Você não tem marido. Só piora. Então, essa liberdade, né, que a gente tem aqui de fazer tatuagem, de poder falar alto, né, poder sair para os lugares e falar no tom de voz que a gente quer, não existe isso. Então, para eles. Qual foi o ponto que te fez voltar? Falar, chega. Eu acho que no final, quando eu comecei a ver que tava um pouco pesado, assim, essa questão dos homens, né, perseguindo, começou a ficar um pouco perigoso, assim. Teve um dia que um homem, ele começou a me seguir, eu tava dentro de um shopping, e ele começou a me seguir, falando, olha, você vai ser minha essa noite, você vai sair comigo. E eu não respondia, já tava, né, Gá, já sabia que eu não podia responder agora. Aprendi que eu não podia revidar, e eu me tranquei, assim, no banheiro. Quando eu abri o banheiro, ele ainda tava lá. E aí eu tive que chamar a polícia, tive que sair escoltada daquele local, e depois ele ficava rondando a nossa casa, os lugares que a gente ia. E aí quando meus pais também viram esse homem, sabiam que era ele, falaram, não, chega, agora tá perigoso, porque quando eles têm muito poder e você tá num país que você não tem poder nenhum, você não sabe, tá confortável, né? Você não conhece a língua, nada, começa a ser muito perigoso, até questão de sequestro. Então, aí quando eu não me senti segura nesse nível, assim, eu falei, não, é hora de voltar. E aí eu voltei. Segurança em Foram primeiro 7 lugar. meses. Seu ano sabático, você resumiu isso. Exatamente. Intensos. 7 muito meses intensos de aprendizado, assim. A gente aprende muito a admirar a religião deles, a disciplina que eles têm pra rezar. Eu acho que é algo renomável, assim. A gente não tem essa disciplina de parar, de largar o celular pra fazer nada. Lá eles largam o celular, eles realmente se conectam com as crenças deles, né? Cada um com a sua crença. Então eu achei essa disciplina deles algo que eu levei pra minha vida. Muito do que eu aprendi lá, eu acho que eu carrego
pegou hoje em mim, dessa autorreflexão que hoje em dia a gente não faz na correria, né, do dia a dia. E eles têm isso muito inerente, assim, neles, né? Mas tem muita coisa para evoluir que eu acho que a gente dá muito melhor, né? A questão da diversidade, inclusão, óbvio que a gente não tá ainda perfeito, mas a gente tá nessa jornada juntos, a gente tá nesse momento. Eles estão muito distantes, gente, então realmente é triste, é muito triste, eu tenho pena que eles não aceitam pessoas diferentes, de religiões diferentes, raças diferentes, opção sexual diferentes, isso não é aceito lá, então eu sinto tristeza por eles. Você acha que a mulher, ela se sente limitada ou ela tá ok com aquela realidade? Eu acho, Lu, quando ela é apresentada outras possibilidades, ela entende o mundo afora, ela começa... Porque como ela nasceu assim, ela não tem muita noção. Mas quando ela começa a olhar, eles controlam muito a televisão lá, pra elas não assistirem nem seriados, pra não... Enfim, né? Pra não ter influência. Não tem influência. Não é nem motivar a criatividade do que possa do que pode ser que tenha, né? E aí, quando elas têm, por isso que eles queriam fechar o país, quando elas têm essa noção de, peraí, eu posso pegar meu carro e sair sozinha e ir pro shopping, eu posso fazer um curso, eu posso fazer uma faculdade, posso trabalhar onde eu quiser. Eu não quero morar aqui, eu não quero casar com essa pessoa. Posso escolher quem eu quero casar. Não, dá uma explosão, né? Dá uma explosão e aí elas querem se picar de lá e é muito difícil pra mulher de origem árabe sair de lá e conseguir sair, assim, só se ela fugir, porque a família vai deserdar ela e ela não vai querer ser deserdada ali por pessoas que ela gosta tanto, são tão queridas pra ela, né? Sim. É a famosa liberdade, né? Quando você se sente livre, o passarinho vai voar fora da gaiola. Exatamente. Você vê que nosso programa ia ficar bem prejudicado lá na Arábia Saudita, né? Que o Gabriel tinha ido já embora, né? O Gabriel tinha ido com Deus essa hora, assim, né? Eu não ia poder conversar com os meninos ali. De nunca. A bebida ia estar repreendida. A bebida apreendida. Todos nós aqui já íamos pra delegacia, inclusive, né? Liberdade de expressão, comunicação. Zero. O programa pra conversa, imagina, jamais. Não, e eu lembro que quando eu postava, né, as paisagens, algumas pessoas faziam brincadeira. Só tem terrorista. Eu falava, meu Deus do céu. E eu apagava os comentários, que eu falava, gente, imagina se eles... Porque eles olham, né? Olham. Eles ficam o tempo todo te monitorando. Então você não pode falar mal, fazer piadinha, alguma coisa. Nem pensar. Então esse era o meu medo, assim, de eu ser expulsa por conta de algum comentário de alguém aqui falando, você tá aí fazendo o quê? Só tem terrorista, só tem isso. Que eles têm pavor, assim, eles estão muito, assim... tentando tirar isso da cultura deles, essa impressão que a gente só pensa em petróleo e terrorista, mais nada, e deserto, areia, sol, camelo. É meio que aquela visão que os estadunidenses têm da gente do Brasil, né? Que a Amazônia, Tarzan. E a gente, assim, eles têm muitas mulheres, né? A gente pensa que é só isso. Então eles querem tirar isso, e a gente quer tirar a nossa imagem de mulher de biquíni, Amazônia e macaco, é isso. Inclusive a Rafa me mandou umas fotos que a gente vai colocar no Instagram depois, pra vocês verem como foi um pouquinho da vida da Rafa lá. O que pode ser fotografado, né, Rafa? O que pode ser fotografado clandestinamente, mas vamos lá, né? Essa questão de foto, de paisagem, quais foram os lugares que você mais gostou de conhecer, de viagem, de lugar que você achou muito bonito? Olha, a capital, Riad, achei muito bonito. Alcobar, que é no interior também. Tem uma parte do chama Cofufo, que é onde tem uns castelos também, que você entra muito na história deles. Eu não fui pra Meca, porque eu não achei adequado, né? Eu não sou muçulmana, eu respeitei isso. Mas todos os arredores ali, o deserto mesmo, quando você tá parado no deserto, com aquele silêncio, gente, com aquele sol batendo no seu rosto, e é um silêncio, assim, imenso, que te dá uma paz, te dá uma tranquilidade, pra mim foi o que mais me tocou, o deserto em si. Que não é o deserto turístico que a gente vê na TV, de Dubai, etc. É o deserto raiz. Isso pra mim foi demais, foi maravilhoso. Foi uma experiência única, né? Foi uma experiência Apesar única. dos perrengues. Apesar dos perrengues, gente, vale a pena, vale a pena. E se você pudesse escolher uma pessoa viva ou morta pra tomar um drink? Bom, não na Arábia Saudita, né? Porque aí você ia tomar um chazinho. Pra tomar um chazinho, pra trocar uma ideia, quem que você convidaria? O Frank Sinatra. Eu sou fascinada por ele, gente, assim, além das músicas, né, ele como pessoa, eu estudei um pouco sobre ele já, então eu sentaria com ele, assim, eu sei que ele é mais velho, né, pode ser uma pessoa morta, Não, então... não pode, é tudo possível, aqui o Frank, meu amigo Frank. E agora, pra finalizar, uma pergunta que a gente faz pra todos os nossos convidados. Passa alguma dica de livro, filme ou série pra quem tá nos ouvindo. Livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, do Augusto Cury, acho que é muito legal, vai muito nessa linha dessa minha viagem pra Arábia Saudita. Série Suits, como advogada, acho que é uma série que me ajudou muito aí durante a minha carreira a suportar uns perrengues, uns BOs. E um filme, A Espera de um Milagre, que eu acho que é um clássico e eu amo, maravilhoso. Sou fascinada por Espera de um Milagre. Maravilhoso.
Nossa viagem pra Arábia e a nossa dose de conversa chegou ao fim. Não. Já, gente? Passou Já é muito rápido, né? Passou muito rápido. Muito obrigado, Rafa, pela sua presença aqui no Pode Uma Dose. Obrigada, gente. Siga a gente no Instagram, @podmadose com Demudo e @Rádio TV Fab. Quinzenalmente, às terças, a gente vai trazer uma boa dose de conversa com convidados especiais para o seu dia ficar ainda mais divertido. Pode Uma Dose tem roteiro e apresentação de Gabriel Simões. E de Luísa Duarte. Sonoplastia de Mikael Roira. Direção de Clara Salas. E supervisão de Alziro Tonin. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal!